Olá, queridos! Mais uma vez, nós estamos numa grande aventura, lendo a Bíblia em um ano. Eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, familiares, com os irmãos, com sua célula, com todo o seu life group, o seu distrito ou seu setor. E nós estamos agora em Gênesis capítulo 26. É uma história fantástica que nós estamos mergulhando nessas grandes aventuras na Bíblia. Vamos lá, Gênesis capítulo 26 nos fala sobre Isaac está na terra dos filisteus. A Bíblia diz no versículos 1, interessante, sobrevindo a fome à terra, a lenda primeira ávida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha só, interessante, a história relata aqui sobre Isaac agora encontra-se na terra dos filisteus. Como Abimeleque foi esse rei nessa terra. Agora, interessante como nós podemos ver aqui. No início, a Bíblia disse que sobrevindo a fome à terra, eles estavam passando por uma crise. Além da primeira, outras estavam se aproximando e não é diferente dos nossos dias. A história no mundo inteiro fala sobre uma crise chegando. Mas uma coisa interessante aqui, que eu vejo aqui no versículos 2, essa aqui é a primeira lição que nós podemos aprender aqui. Versículos 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te dizer, habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque de ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu fiz com Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e te darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Uau, que coisa poderosa! Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu quero te dizer uma coisa aqui, Deus está prometendo a Isaac. Deus faz uma promessa a Isaac. Mas uma coisa que nós precisamos, você e eu, nós precisamos aprender. A primeira lição aqui, que eu preciso seguir a direção de Deus. Eu preciso ser conduzido por Ele, porque Ele vê o futuro da gente. Ele conhece o seu futuro. Diz assim: não desças à terra do Egito. Fica-te na terra que eu te dizer, habita nela. Fica, segue a minha direção. Se você e eu, nós seguimos a direção de Deus. Se você e eu, nós obedecemos a palavra de Deus. Eu já sempre estou falando sobre que a palavra de Deus é o GPS do homem. Somente cabe a mim e a você nós obedecermos a palavra. E aí vem a promessa. Olha só, quando ele diz aqui: habita nela, eu serei contigo, eu vou te abençoar, farei de ti uma grande multidão, vou te abençoar tão grandemente. A tua descendência será poderosa, será como as estrelas dos céus. Interessante como Deus está falando para ele. Somente segue a minha direção. Aí está o sucesso das nossas vidas, querido. Isaac, pois, ficou em Gerar. Interessante aqui, ele passa diversas situações, ele vai passando nesse momento, e ali, por causa da obediência, querido, versículos 12. Interessante aqui, interessante, versículos 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Uau! Que coisa poderosa! Versículos 13. Enriqueceu-se o homem. Este homem prosperou, ficou riquíssimo. Por causa de quê? De obedecer. Aqui está o segredo. Obedecer a palavra. Obedecer aquilo que Deus está falando ao coração, e a sua vida estará garantida. Sabe, queridos? Isso é fundamental. Fundamental. Quando nós vemos aqui, versículo 24, Isaac, ele faz uma aliança com Abimeleque. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei, eu te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Uau!
Que palavra poderosa, Deus falando aqui com Isaac. Interessante, queridos irmãos, quando você segue a direção, você tem uma intimidade com Deus, Ele vai trazer, Ele vai chegar na hora certa para direcionar, para te dar uma direção da sua vida. E aqui nós vemos Abimeleque, ele chega e ele reconhece que Deus é com Isaac. Ele reconhece que Deus, há algo interessante na vida de Isaac. Abimeleque reconhece que algo muito abençoador na vida dele, que a bênção de Deus está com Isaac. Olha só, versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e fala isso: eu sou teu Deus, Deus de Abraão. Olha, ele disse, Deus está aqui chegando a ele, dizendo: não fique com medo, eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo. E quando nós vemos aqui, versículos 28, eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Abimeleque reconhece que a bênção de Deus está sobre a vida de Isaac. E aí ele faz uma aliança. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dizemos: haja agora juramento entre nós e ti. Façamos uma aliança. Interessante aqui, eu gosto demais. As pessoas verão em você e em mim que existe algo importante, algo abençoador na sua vida, que as pessoas que estão ao seu redor, eles também serão abençoados por causa de você. Eles estão vendo. Abimeleque reconhece que a bênção está sobre a vida de Isaac. E por causa disso, eles dizem: nós queremos fazer uma aliança contigo. E eles fazem uma aliança com Isaac. Aqui nos reporta para os Salmos, capítulo 19. Esse versículo é fantástico. Versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Olha só, versículos aqui, o versículos 10, ele vai dizer assim: são mais desejáveis do que o ouro. A palavra de Deus são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel, destilar dos favos. Interessante, versículos 11, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar, e os guardar a grande recompensa. Isaac estava desfrutando das maiores bênçãos porque ele estava obedecendo a palavra de Deus. Ele estava se deliciando, e aqui Davi, ele está dizendo: eu me delicio nas tuas promessas. Isso que Isaac também estava experimentando, porque ele tinha a palavra de Deus como GPS, ele estava seguindo, ele estava obedecendo a palavra de Deus. O salmista diz: são mais desejáveis, a tua palavra são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Que coisa gostosa, ele se deliciava na palavra de Deus, e o Isaac estava desfrutando, estava seguindo, ele seguia as diretrizes de Deus e ele estava experimentando as riquezas de Deus. Deus prosperou este homem, Isaac. E quando nós vamos para Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 35, aqui nós vemos: o serviço de Cristo exige abnegação. Agora, queridos, aqui nós estamos em Lucas, e que aqui Jesus também não era diferente. Havia uma grande multidão seguindo Jesus, uma grande multidão seguindo o nosso mestre. Esse versículo diz assim, versículo 25, relata que a Jesus seguiam grandes multidões. Mas por que seguiam essas grandes multidões? Eles ouviam, sabe, que dele saíam palavras que tocavam na alma, nas emoções, no coração das pessoas. E eles estavam dizendo que Jesus queria dizer para essa grande multidão, se eles queriam experimentar as bênçãos de Deus também, Jesus tinha que ocupar o primeiro lugar na vida dessas pessoas. Ele queria ter a primazia na vida deles. Se nós deixamos a Deus em primeiro lugar, Ele iria acrescentar todas as coisas. A única coisa que eu e você, nós precisamos seguir, obedecer a Ele, andar em obediência. E Lucas capítulo 33, ele termina assim, ele diz assim: assim, pois, tudo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Por quê? O discípulo, ele obedece, o discípulo, ele ouve, ele obedece, o discípulo, ele segue os princípios de Deus. Isso é fundamental. Nós precisamos seguir as diretrizes do nosso Senhor, como Isaac
foi abençoado por obedecer. Ele foi abençoado porque ele seguia a direção de Deus. Isso é muito importante. E assim nos fala também em Salmos 19, se você priorizar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, abençoará a sua caminhada. E se você colocar Jesus, Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai acrescentar as bênçãos de Deus na sua vida, queridos. Que Deus nos abençoe de maneira tão poderosa e segue as diretrizes da palavra de Deus e a sua vida será abençoada. Deus nos abençoe, queridos. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos a palavra de Deus. Continuemos nessa grande aventura.